Já somos aí quase 50 pessoas ao vivo. E obrigado, querido professor. Eu vou pedir, professor, para você se apresentar, mas de qualquer forma eu vou fazer uma breve apresentação. O professor Rodrigo Lima é um grande parceiro da instituição de ensino EAD Plus. É nosso professor, é inclusive um dos palestrantes do CONARAD 2020, o Congresso Nacional de Radiologia de 2020. Então, ele é professor e é um grande parceiro nosso, está sempre atendendo aos nossos pedidos. Nós fizemos, professor, ontem uma live sobre o coronavírus com um médico no meu Instagram pessoal, e lá tem muitos alunos da EAD Plus, muitos profissionais da área da radiologia que me seguem e que sugeriram e perguntaram por que não fazer uma live trazendo um profissional da área da radiologia para que a gente pudesse passar dicas para os profissionais que atuam no setor. Porque assim como a gente precisa disseminar informação, o próprio profissional da radiologia também está preocupado, porque ele trabalha em clínicas, ele trabalha em hospitais e ele tem uma chance muito maior de contágio, obviamente. Então, como também se proteger? Então, atendendo aos pedidos dos nossos alunos, que vêm sempre em primeiro lugar, nós convidamos o professor Rodrigo Lima, que aceitou de prontidão, e que faz parte também da comissão de radiologia da EAD Plus, né? Então, Rodrigo, professor, muito obrigado aí pelo seu aceite. Fica à vontade para se apresentar. Eu já estou vendo aqui que tem pessoas que te conhecem. Conheci o Rodrigo em Teresina, diz aqui o Jean, no 5º Simpósio Internacional de Radiologia. E quero aproveitar, professor, e pedir que o senhor fale sobre o evento online que o senhor está realizando, tá? Obrigado, Vinícius, mais uma vez pelo convite. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, né? A questão do coronavírus se espalhou aí por mais de 110 países. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Eu sou tecnólogo em radiologia, especialista em ressonância magnética, dou aula em 2 instituições grandes aqui em São Paulo. E essas 2 instituições já se posicionou perante essa questão do coronavírus. Então, as aulas estão suspensas até o dia 29 na Universidade Paulista e no Senac vai estar suspensa até o dia 31. Então, para tentar conter, né, o avanço dessa pandemia que está invadindo o mundo inteiro. Então, a gente vai falar um pouquinho aí do coronavírus na aula de hoje. E respondendo a sua pergunta, eu estou realizando a Semana da Neuroanatomia Básica, é um curso online, né? Totalmente gratuito, e a finalidade da Semana da Neuroanatomia é justamente compartilhar conhecimento. Então, eu acho que a maior arma do ser humano é a questão do conhecimento. Quem detém o conhecimento, detém o poder. Tá? Hoje a área da radiologia é uma das áreas que mais cresce, apesar de muitos profissionais se formarem e às vezes não conseguir se inserir na área. Eu acho que o profissional bem qualificado ele vai ter uma oportunidade dentro do mercado de trabalho. Então, o mercado hoje ele tem dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada. Até porque os profissionais qualificados estão empregados e trabalhando, às vezes, em mais de 2 empregos, tá bom? Falando um pouquinho do tema da nossa live de hoje, né, a questão do coronavírus, a gente tem um grupo de risco importante. E aí eu anotei aqui, vendo o jornal hoje, antes de entrar um pouquinho na live, foi confirmada a primeira morte aqui em São Paulo decorrente do coronavírus. Um senhor de 62 anos de idade, e ele entra no grupo de risco, né? Os idosos estão incluídos nesse grupo de risco. Principalmente se tiver problemas relacionados com a hipertensão, então idosos hipertensos, diabéticos, asmáticos, alguém com problema renal, problemas renais, né? E fumantes são incluídos nesse grupo de risco. E a gente teve a primeira morte confirmada, coronavírus aqui em São Paulo. Então o negócio é sério, não é brincadeira. E tem mais 4 mortes suspeitas que estão esperando os exames finais, os resultados dos exames finais para confirmar se essas outras 4 mortes aqui em São Paulo também é decorrente do coronavírus, tá? Professor, desculpa te cortar. Mais de uma pessoa estão perguntando aqui se o seu curso online tem certificado. Infelizmente esse curso online eu não vou conseguir gerar certificado, é só mesmo Posso para fazer um gerar desafio agora? conteúdo. Pode, claro. Posso te fazer um desafio? Você já Sim. me conhece, Rodrigo, de alguma data. Muitos profissionais, alguns aqui, eu tenho certeza que estão nos assistindo, já me conhecem de alguma data. A lei da reciprocidade é implacável, essa é a minha frase número 1.
Eu quero dar apenas uma sugestão, só uma sugestão e um compromisso meu público. Assim que o professor, querido professor, terminar a sua semana da anatomia neurológica, eu estou colocando à sua disposição toda a estrutura do EAD Plus para que você hospede o seu curso na nossa plataforma e ofereça o certificado seu personalizado da sua entidade com o seu nome, a sua assinatura, para todas as pessoas que quiserem assistir e ter o certificado. Conseguimos fazer lá uma programação, uma área exclusiva sua lá dentro, onde você vai ter, inclusive, acesso aos cadastros e o controle total a essa área. Só uma sugestão, deixo à disposição sua e das pessoas, caso queira. Se não quiser, também coloco à disposição a minha equipe para passar informação tecnológica de como é que você pode fazer isso. Bacana, obrigado pelo apoio, Vinícius. Eu agradeço. E vamos, então, produzir o certificado da Semana da Neuroanatomia aí para essa galera aí que está interessada para horas complementares, né? A minha equipe aqui de designer faz um certificado bonito, com a sua logomarca, e a gente hospeda aqui. Sabe, professor, eu estou onde eu estou porque eu já fui ajudado por muita gente. E por isso eu também ajudo muita gente. E o professor Rodrigo tem uma veia empreendedora muito bonita. E para isso ele precisa ser estimulado, ele precisa de parceiros que ajudem, né? Então, conta comigo, desculpa interromper o seu raciocínio, mas as pessoas estavam perguntando. O Lene escreveu: Vinícius, você é o cara. Olha, eu não sou ninguém, eu sou apenas um ser humano que gosta de espalhar a bondade e contagiar as pessoas. E a melhor forma de você me agradecer é você fazendo a mesma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: sou apenas o que sou, um colaborador das coisas boas. E o mundo precisa disso, né? Mas vamos voltar ao nosso raciocínio, ao nosso tema de hoje, que é o coronavírus. O mundo já tem crítico demais, vamos nos tornar incentivadores, né? É isso aí, professor. Então, vou voltar ao raciocínio aqui do coronavírus. Então, hoje, o que a gente tem dentro desse cenário mundial? Cerca de 150 mil pessoas infectadas, mais de 5 mil mortos pelo coronavírus, e ele se espalhou aproximadamente por 110 países. Embora ainda existam muitas dúvidas relacionadas sobre o coronavírus, né? Ele apareceu a primeira vez numa província lá na China, no finalzinho, né, de 2019, e estima-se que o contágio ocorra quando a gente acaba inalando pequenas gotas, né, de substâncias expelidas pela tosse ou espirro de uma pessoa infectada. Então a gente tem que se proteger basicamente dessa forma. Uma pessoa, quando ela contrai o coronavírus, quais são os principais sintomas? Ela vai sentir cansaço, febre, aquela tosse seca. Esses três são os principais sintomas, mas alguns pacientes também podem apresentar sintomas como dores musculares, né, fraqueza ou fadiga, congestão nasal, dor de garganta, diarreia. Essas são algumas informações que foram passadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e eu peguei todos esses dados hoje no site da BBC. Então ela está fazendo todo um acompanhamento mundial dos casos de coronavírus, e aí eu estou passando essas informações mediante essa referência, tá? Dentro dos profissionais da radiologia, o que a gente espera? Vou virar a câmera aqui. É isso que eu queria dizer, para a gente então entrar dentro da profissão da radiologia. E aí, pessoal que está nos assistindo, aí quase 50 pessoas online. Para quem entrou agora, entrou recente, eu queria te pedir um favor de coração. Clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo e convida os seus colegas da área para assistir a nossa live, tá? Clica no aviãozinho e aí você convida as pessoas do seu círculo profissional para assistir a live de hoje, né? Obrigado aí, MRI Online, que já teve outras vezes em live com a gente. E vamos lá, tá com você, professor. Quando a gente fala de profissionais relacionados à área da radiologia, o mundo ideal seria atender o paciente dessa forma, né? Totalmente paramentado. Então essa seria a nossa maior proteção. Mas claro que não são todos os locais que têm essa estrutura para fornecer esses EPIs para o profissional da radiologia. Eu queria enfatizar toda a equipe em geral da área da saúde, né? Profissionais multidisciplinares. Eu acho que tem duas classes que estão na linha de frente, que é o pessoal da enfermagem e o pessoal da radiologia. Então, eles estão meio que em infantaria, né, contra o coronavírus.
E nós, profissionais da área da saúde, a gente tem que se cuidar para poder cuidar do próximo. Então, o ideal era trabalhar paramentado totalmente dessa forma, tá? Então, qual é a indicação que a maioria dos locais estão passando para os profissionais, independente de qual área atua dentro desse ambiente hospitalar, é que, em contato com um paciente com suspeita do coronavírus, atenda esse paciente de máscara, e com a luva também de procedimento cirúrgico. Então você vai estar lá de jaleco, com a luva e com a máscara. Então essa aqui é uma proteção, uma barreira básica, tá bom? O ideal seria isso aqui também, ó. Além da máscara e da luva, colocar uma touquinha e colocar um avental descartável por cima do seu jaleco. Então você vai estar gerando uma proteção para o seu jaleco colocando esse aventalzinho descartável. Quando for atender o paciente, como a gente faz, na maioria das vezes, o exame relacionado a um raio-x do tórax, é importante utilizar um jaleco de manga comprida, a luva de procedimento e a máscara. Isso aqui é o básico de IPIs para a gente lidar dentro da área da radiologia com um paciente com suspeita de coronavírus, tá bom? E aqui uma informação interessante em cima dessa imagem. Tentar ter o menor contato físico possível com esse paciente. Então, qual que é o ideal? Você recebeu um pedido médico, e você sabe que esse paciente é um paciente de risco, com suspeita, né, do coronavírus, você já vai se paramentar antes de chamar esse paciente para entrar dentro da sala de raio-x, e você já vai fazer um preparo da sala. Você vai deixar a sala toda montadinha só para entrar com esse paciente e posicionar ele aqui na estativa ou book mural, para a gente poder fazer a radiografia do tórax. É importante também que após a realização do exame, a sala seja higienizada. E a orientação é que a gente higienize essa sala com álcool 70. Então, se o paciente encostou lá na estativa ou deitou esse paciente na mesa de exame, a gente faça a higienização desses dois acessórios, tanto da mesa quanto da estativa, com álcool 70. Aqui, outro exemplo, né? Não adianta colocar a máscara se você não está com a luva. Então, é um kit básico de EPI que todos os profissionais têm que estar utilizando. O jaleco, a máscara e a luva. Não adianta colocar a máscara e atender o paciente sem a luva de procedimento, que você não está totalmente seguro agindo dessa forma. Como farmacêutico, professor, eu quero fazer um complemento extremamente importante. O perigo da contaminação do coronavírus não é só em você, é também no outro, né? Ele tem um tempo de permanência no ambiente de acordo com o material onde ele for depositado longo, às vezes até 4 dias, alguns materiais algumas horas e outros até 4 horas. Então, o que acontece? Quando você usa a luva, você profissional da área da radiologia, não adianta você usar a luva e repetir a mesma luva com vários pacientes sem a devida higienização. Ou você troca a luva a cada paciente, uma luva descartável, ou você tem que higienizar as mãos, que é o básico, que é a higienização com água e sabão ou álcool 70%. Porque senão você vai atender um paciente que está infectado, você pode ter depósitos do vírus na sua luva, e quando você for atender um outro paciente são, que não está infectado, você pode transferir o vírus para esse outro paciente. Perfeito. Então, a luva tem que ser trocada no atendimento de cada paciente. Então, a cada paciente você vai colocar uma luva de procedimento nova. Porque senão você está carregando o vírus, né? Se você tocar em algum lugar que tem o vírus e você não higienizar essa luva, você vai transferir o vírus para outras pessoas, para outros locais. Vai estar disseminando. Exato. Dentro da área da radiologia, vou voltar aqui. Então, a gente tem basicamente 2 modalidades de diagnóstico. A gente tem a questão do raio-x, tá? Então, a gente tem uma radiografia aqui do tórax. O raio-x não vai ser a modalidade de diagnóstico mais segura para comprovar que esse paciente realmente está com coronavírus, tá? Porque ele vai ter uma baixa sensibilidade e especificidade. Ele, além pode gerar o que a gente chama de falsos negativos na fase inicial, e isso, consequentemente, vai retardar o diagnóstico desse paciente, automaticamente comprometendo todo o tratamento. Então, casos graves ou casos avançados, o que a gente visualiza no raio-x? Perceba que a gente tem um raio-x aqui de forma heterogênea,
Então, a gente tem regiões no pulmão, onde eu estou passando com laser, opacadas, tá? Opacidades. Então, a gente tem várias opacidades espalhadas por toda a região pulmonar. E aí, isso aqui aparece em aspectos de consolidações bilaterais, tanto do pulmão esquerdo quanto do pulmão direito. Porém, só pelo raio-x, o médico pode ser induzido a dar outro diagnóstico. Então, a modalidade de diagnóstico escolhida, no caso do coronavírus, é fazer uma tomografia computadorizada. Então, a tomografia computadorizada vai ser a escolha de diagnóstico, tanto para comprovar, quanto para fazer o acompanhamento clínico desse paciente. Como está a resposta desse paciente ao tratamento que ele está sendo submetido? Então, a resposta ao tratamento também vai ser acompanhada pelo exame de tomografia, devido à alta sensibilidade e alta especificidade para diagnosticar com maior precisão e confirmando que esse paciente realmente tem ou não o coronavírus. Então, para pacientes com forte suspeita do coronavírus, a gente vai avaliar através da tomografia computadorizada e mesmo que esse paciente tenha feito o teste sorológico e ter dado negativo, é importante que esse teste seja repetido depois de um tempo, para realmente sanar qualquer dúvida se esse paciente tem ou não a questão do coronavírus. Olha só como que muda a questão do diagnóstico por meio da tomografia computadorizada. Então aqui a gente tem uma tomografia computadorizada sendo demonstrada para vocês de um corte axial, tá bom? Então a gente fala que na tomografia computadorizada, essas manchas onde eu estou passando o laser é onde estão instalados os focos de coronavírus no tecido pulmonar desse paciente, no parênquima pulmonar. E aí os médicos relatam isso aqui dentro de um diagnóstico que aparece com sinais de opacidades ou sinais de vidro fosco. Em 91% dos casos vai ter essa característica. Vai afetar toda a região de bordas periféricas do tecido pulmonar, dos dois lados, então é bilateral. Em 75% dos casos acomete todos os lobos pulmonares, desde a base até o ápice. Vou passar mais uma imagem aqui para vocês visualizarem. Então aqui no meio a gente está visualizando a área cardíaca, pulmão esquerdo e pulmão direito, e todas essas manchas com aspecto de vidro fosco é onde o foco do coronavírus está instalado. Se esse paciente teve um diagnóstico precoce, ele vai ser submetido a um tratamento e já tem alguns casos de sucesso que o paciente consegue ser curado. Tá? O estágio que esse paciente foi diagnosticado, ele é fundamental para o tratamento. Então, os idosos são um grupo de risco maior. Então, aqui a gente já tem um caso de intermediário para avançado, vai acometendo todo o parênquima pulmonar, gerando esse aspecto de vidro fosco, o que é muito comum se desenvolver de forma bilateral, tanto para o pulmão direito quanto para o pulmão esquerdo, a doença vai se espalhando. Aqui uma reconstrução em um corte coronal, então dá para visualizar a vértebra, tá bom? Depois, se alguém quiser, eu passo esse material, tem todas as referências dos artigos bibliográficos de onde eu peguei as imagens. Então, percebam que desde a base até o ápice pulmonar, todo o parênquima pulmonar vai ser acometido por essa doença. Por isso que tem um alto risco de vida. Esse paciente pode vir à morte decorrente disso aí. Então, é perigoso, sim, a gente tem que se cuidar e tentar se precaver o máximo possível desta patologia. Não é exagero que a mídia está falando. O Lene perguntou aqui o seguinte, aqui me falaram que no raio-x não dá para saber se o paciente está com coronavírus, só na tomografia computadorizada. Isso procede? O professor já respondeu, falou isso agora há pouco, mas de qualquer forma é bom frisar, né? Vamos reforçar. Em relação ao raio-x, se você pega um quadro inicial de coronavírus, o paciente pode passar batido e não ser diagnosticado com corona. Quando ele apresenta um estado de intermediário para avançado, o raio-x, sim, é perceptível para pegar essas alterações do parênquima pulmonar, porém, ele não vai ser uma modalidade de diagnóstico fidedigna, porque pode levar o médico a interpretar essas alterações com outra patologia. Quer ver uma patologia muito comum do coronavírus? Pneumonia desencadeada por H1N1. Então, no raio-x, dá dúvida. Será que esse paciente está com uma pneumonia desencadeada por H1N1 ou isso realmente é um quadro de coronavírus? Então, o raio-x nessa situação, ele vai entrar com uma modalidade de triagem.
para a gente ter um diagnóstico preciso, esse paciente vai ter que ser submetido à tomografia computadorizada. Incrível. Respondi? Muito bom. Aí, a mídia está reforçando a questão do grupo de risco, que são os idosos. Porém, ó, aqui a gente tem uma imagem de tomografia também, e é de uma criança. Então, a criança também pode desenvolver a questão do coronavírus. Na criança, isso aqui já está com um aspecto bem homogêneo. O pulmão é uma fase inicial. Discretamente, eu não sei se a resolução da imagem vai ficar boa, na parte periférica do parênquima pulmonar está ficando um pouquinho branquinho. Ó. Então, isso aqui é uma criança em uma fase inicial desenvolvendo a questão do coronavírus. Isso também pode ser unilateral em caso de criança. Além de se espalhar pelo parênquima pulmonar, é semelhante também a um adulto em uma fase intermediária para avançada, vai gerar o aspecto de vidro fosco na imagem. E a gente pode ter essa questão aqui, ó, aspecto de vidro fosco na imagem. Então isso aqui é um caso já um pouquinho mais avançado também de uma criança. Em alguns casos começa dessa forma, ó, como se fossem nódulos calcificados. Deixa eu colocar o laser aqui em cima, ó. Então como se fossem nódulos calcificados. Então, lembrando, as crianças também podem contrair a questão do coronavírus. Os achados nas crianças são mais branquinhos do que em um adulto, mas gera esse aspecto também de vidro fosco, semelhante ao adulto, e ela pode apresentar também nódulos pequenos em vidro fosco e dando alusão também de ser nódulos calcificados, que é essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então aqui nessa imagem, a gente tem um pequeno nódulo em região de pulmão direito, dá um aspecto de nódulo calcificado, então isso aqui é um quadro inicial do coronavírus. A sorologia, junto com o achado da imagem, que vai promover um diagnóstico preciso em relação ao quadro clínico desse paciente. Excelente. Então, eu mostrei bastante imagens, né? É complicado eu da radiologia ficar só falando, a gente gosta de ter imagens para ter um embasamento. Mas a ideia da live de hoje era justamente essa, a gente trazer um profissional da área para falar a mesma linguagem. Bacana. Os profissionais da área da saúde como um todo têm que se proteger. Aí, basicamente, duas orientações, né? A questãozinha do álcool em gel, isso é importante. Então, hoje as empresas estão disponibilizando para os funcionários a questão do álcool em gel e a questão também da máscara, né? Então, a máscara é importante. Então, esses são os dois itens básicos aí de segurança, a questão da máscara e a questão da utilização do álcool em gel. Então, a higienização das mãos ela é fundamental para a gente tentar conter o avanço dessa doença. Muitas empresas tiveram essa conscientização e deixaram alguns funcionários fazer todo o seu serviço home office. Então, muitas empresas deixaram os funcionários trabalhando em casa. Isso é muito importante para a gente conter, né, o avanço dessa pandemia. É importante também que nós, brasileiros, se conscientize também dessa doença. Então, eu tenho alguns amigos que foram para a praia, isso não é recomendado. A gente passou uma correria aqui em casa esses dias, né? Então, minha filha ficou internada de quinta-feira, de manhãzinha, até sábado. Então, a gente não sabia o que era. Então, com essa pandemia, a gente correu para ela com ela para o hospital e ela ficou internada. Graças a Deus só foi uma broncopneumonia, fez todo o tratamento, ainda está fazendo o tratamento aqui em casa. No hospital onde ela estava internada já tinha um caso confirmado de coronavírus e o médico sabiamente achou mais prudente ela fazer o resto do tratamento em casa do que ficar lá no hospital, dentro daquele ambiente que é mais propício para ela contrair e agravar o quadro clínico dela. Porém, essa semana a gente está trancafiado dentro de casa, então está todo mundo aqui no isolamento. Recomendação é não sair com ela para a rua e nem para ambientes abertos, tá bom? Mas graças a Deus ela está super bem, está respondendo bem ao tratamento e já está fazendo bagunça aqui dentro de casa, mas a gente vai ficar trancafiado aqui uma semana. Legal. Tem alguém pedindo, professor, para você repetir o diagnóstico aqui, ó, a Gi Cris Barros. Professor, repete, por favor, para o diagnóstico preciso seria a sorologia e procedimento de imagem. Isso. Ó, se eu tenho um paciente com uma forte suspeita de ter contraído a questão do coronavírus,
O que é um padrão? Pode fazer o raio-x? Sim, pode. Só que o raio-x não é a modalidade de diagnóstico que vai definir se o paciente tem ou não a questão do coronavírus. Então, o raio-x, em alguns casos, ele vai entrar com meio de triagem. Esse paciente, automaticamente, ele vai ter que ser submetido a uma tomografia computadorizada. Por que a escolha da tomografia? A gente consegue fazer cortes bem fininhos do parênquima pulmonar, ou seja, obter uma imagem com uma alta resolução. Então, é a modalidade de diagnóstico para o coronavírus, é a tomografia computadorizada. Ela vai gerar uma alta especificidade, pelo fato de ter uma resolução anatômica muito maior do que o raio-x. Então, ela tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade para confirmar se o paciente tem ou não coronavírus. E, junto com o exame de imagem, esse paciente também vai ser submetido a um teste sorológico. E esse teste sorológico, junto com o exame de imagem, vai promover um diagnóstico preciso para este paciente. Basicamente, a gente se baseia em 3 coisas, a chamada tríade do diagnóstico. Esse paciente vai ser submetido a uma anamnese. Em cima dessa anamnese, a avaliação clínica, né? Perfeito. A clínica é soberana. Então, o paciente vai ser submetido a uma anamnese, vai ser submetido a exames clínicos. O exame sorológico é um deles, junto com o exame de imagem. O médico vai pegar essas 3 informações, se baseando para dar um diagnóstico preciso. A gente chama isso de tríade do diagnóstico. E uma complementa a outra, porque mesmo que o paciente chegue e de imediato já se faça o exame sorológico e que ele é contundente, ele é preciso, olha, está com Covid-19, está com o coronavírus, o exame de tomografia, ele vai trazer um apoio para o médico até para entender a situação pulmonar desse paciente, uma vez que uma das regiões que mais é atacada é o pulmão. Perfeito. O raio-x, se pega num quadro inicial, não vai aparecer, e na tomografia a gente consegue evidenciar essa patologia pelo fato de obter as imagens com corte finos, né? E a gente, com as imagens de tomografia, a gente consegue pós-processar essas imagens, ou seja, fazer uma reconstrução nos outros planos de corte, coronal e sagital, evidenciando a questão da extensão da patologia. Eu vou voltar uma imagem aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Nesse caso, ó, foi feita uma reconstrução coronal da patologia, mostrando que o coronavírus nesse paciente, deixa eu ligar o laser aqui, o coronavírus nesse paciente, ó, ele está acometendo todo o parênquima pulmonar, ó, desde a base do pulmão em direção ao ápice. E a patologia acometeu os 2 pulmões. Então, na maioria dos casos, são adultos, e o coronavírus ele vai se propagar no parênquima pulmonar de forma bilateral, vai afetar tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo. Então, ó, todas essas manchas com aspecto de vidro fosco é o foco do coronavírus dentro do parênquima pulmonar. Então, uma vantagem da tomografia é essa. Além de eu reconstruir em um coronal, eu consigo visualizar as imagens em cortes axiais, que é a imagem original, né? E aqui eu também tenho todo o aspecto da doença, que às vezes passa imperceptível por um exame de raio-x simples. Então, a tomografia é a modalidade de diagnóstico mais precisa para constatar se esse paciente é positivo ou negativo para o coronavírus. Excelente. Deixa eu voltar aos comentários aqui, que eu tinha desabilitado, para poder ficar a imagem para todo mundo poder enxergar. Bacana, excelente esclarecimento. Superou as minhas expectativas, inclusive. Não sabia que o professor Rodrigo ia, inclusive, trazer modelos de imagem, né, para a gente poder analisar juntos. E acho que isso é um apoio para o profissional que está aí atuando no segmento. E esses profissionais, a minha opinião, a minha orientação como farmacêutico para vocês é a prevenção. Ô, Vinícius, Oi. Tem uma pergunta aí do Luiz, eu gostaria de responder. Tá assim, ó. Claro. Existindo a suspeita do corona no raio-x, podemos mandar direto para o teste sorológico e para a tomografia? Na verdade, é um complemento, é o Luca, né? Tá? Quem pergunta é Luca. Lucas, tá. Na verdade, é um complemento.
o paciente vai ser submetido ao teste sorológico e vai ter que ser encaminhado para a tomografia computadorizada. Porque a imagem, o teste sorológico, qual que é a informação que ele vai passar? Se é positivo ou não. Deu positivo, qual é a extensão do coronavírus dentro do parênquima pulmonar? Quem vai dar essa informação é a imagem de tomografia. Então, ó, repetindo, o teste sorológico é para atestar positivo ou negativo para o coronavírus. Deu lá, positivo. Agora eu quero ter uma informação do quanto o coronavírus atingiu o parênquima pulmonar. Quem vai me dar essa informação é a imagem de tomografia computadorizada. Então, é um complemento, como a gente havia falado aqui no decorrer da live. Anamnese, avaliação dos exames clínicos e o exame de imagem. É a tríade do diagnóstico. Então, o médico vai se basear nesses 3 pilares para dar um diagnóstico fidedigno do caso do paciente. Muito bem esclarecido. Aí tem uma imagem aqui, ó, que retrata um pouquinho sobre isso, né? Então, a informação é a nossa maior prevenção. Então, a informação é a base de tudo. Então, a gente tem que buscar essa questão da informação para a gente poder se prevenir de forma correta. O professor Denis Frazão está complementando, que é o seguinte, o raio-x não consegue avaliar, né, o coronavírus no estágio inicial, e a TC é mais sensível, confirmando aí o que a gente está falando dentro da live, né? Obrigado pela participação, professor Denis. E o Luca fez também um comentário muito interessante, né? O teste sorológico, ele só mostra positivo ou negativo. O que vai dar a extensão do problema é a tomografia. Muito legal. Perfeito. Isso aí. Então, a tomografia é o caminho para a gente saber o quanto do parênquima pulmonar está comprometido com o coronavírus. A Eliana está perguntando sobre sequela, aliás, é uma boa pergunta, e eu tenho lido alguma coisa sobre isso, tenho visto alguns comentários que mesmo a pessoa adulta, que não está no grupo de risco, se ela pega o coronavírus, ela se cura, existe a possibilidade dela ficar com sequela. Você tem algum conhecimento, professor? A questão da sequela... É muito complicado a gente falar que não vai ter nenhuma sequela, porque depende do grau, né, do estágio da patologia que o paciente foi avançado. De cada organismo, né? Perdão. Perfeito. Cada organismo vai responder ao mesmo tratamento de forma diferente. Mas se fez o tratamento correto, é para ficar sem nenhuma sequela. Aí tem outra pergunta, né? E a ressonância poderia ser utilizada em vez da tomografia computadorizada? Na verdade, a ressonância poderia ser utilizada, mas, teoricamente, não vai ser viável, porque eu dependo de uma resposta muito rápida. Então, hoje a gente consegue fazer uma tomografia do tórax aí, num equipamento de 64 canais, exagerando a aquisição da imagem em 1 minuto. Uma ressonância magnética, o paciente vai ser submetido, no mínimo, lá a 20 minutos a 30 minutos de exame. Outra coisa que torna um pouquinho inviável o estudo da ressonância para o coronavírus é a questão do custo, né? A gente está falando de uma ressonância de tórax aí equivalente a uns R$ 1.500, R$ 1.800, dependendo do local, né? Então, a tomografia computadorizada, ela vai ter uma maior sensibilidade porque a gente está rastreando a densidade. Então, como o tecido, o parênquima pulmonar, fica com um aspecto mais denso, mais opaco, como eu descrevi aqui, aspecto de vidro fosco, a tomografia computadorizada ela tem uma maior sensibilidade direcionado a esta indicação. Então, a tomografia ela vai ser a modalidade de diagnóstico escolhida para a gente comprovar se o paciente tem ou não a questão do coronavírus. Ou melhor, né? Detectar a extensão do coronavírus dentro do parênquima pulmonar pelas imagens de tomografia computadorizada. Muito legal. Quero agradecer, inclusive, a contribuição das pessoas que estão nos assistindo, possíveis outros professores. Não conheço muitos deles, acredito que o professor Rodrigo deva conhecer. Agradeço ao Denis as contribuições que ele está dando para a live, com várias explicações aí muito plausíveis, né? Perfeito. A tomografia é o padrão ouro. Também bastante atuante, né? Professor Emerson, padrão ouro a CT nesse caso. Tem uma nota interessante circulando, que é do Colégio Brasileiro de Radiologia. Depois eu disponibilizo, Vinícius,
um PDF para você, que eu tenho esse material, né, de utilidade pública. E se alguém quiser, né, é só mandar, eu acho que um direct para você ou para mim, que a gente disponibiliza esse material para a turma sem problema nenhum. Então, esse material aqui, ó, que o CBR está disponibilizando, recomendações gerais de prevenção da infecção pelo Covid-19 para clínicas e serviços hospitalares de diagnóstico por imagem. Então, para a galera da imagem, é um documento importantíssimo que vale a pena ser compartilhado, que foi regido e está sendo divulgado aí pelo CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Então, quem precisar desse material, voltar aqui. Quem precisar desse material, só me mandar um e-mail, um direct aqui, ou para o Vinícius, que a gente disponibiliza isso aí para vocês, tá bom? A informação vamos compartilhar aqui propagada. nas contas nossas de Instagram. Perfeito. A informação correta tem que ser propagada, né? Porque tem muita informação desencontrada também sendo espalhada. Então foi uma excelente iniciativa aí do CBR, do Colégio Brasileiro de Radiologia, em compartilhar essas informações. Então todo mundo da área da radiologia vale a pena dar uma lida nesse documento. Legal. Muito bom, Obrigado, Rodrigo. Guilherme Leite, lá do Rio Grande do Sul. Meu amigo Guilherme, obrigado por participar da live, obrigado aí pelos comentários. O Mazola também, do MRI Online, obrigado por estar participando da live. Espero, de alguma forma, ter contribuído, né, para informar e mostrar algumas imagens de casos clínicos aqui de pacientes com coronavírus. E todos nós devemos nos proteger para tentar conter essa pandemia. Muito bom. Nós vamos ter aí para o final da live, o Instagram permite 1 hora, às vezes o Instagram acaba permitindo mais tempo. Então eu vou deixar aí mais uns 15, 20 minutos para perguntas e queria saber se o professor Rodrigo gostaria de indicar alguém ou se tem algum outro professor que está nos assistindo que gostaria de, em seguida, quando o professor Rodrigo finalizar, entrar na live com a gente para também dar a sua opinião aí como profissional da área. O Canadá teve o primeiro caso em 26 de janeiro. Desde então está sendo feita a triagem no aeroporto. Desde quinta-feira as aulas foram suspensas, funcionários trabalhando de casa. Olha, eu fiz ontem uma live com um médico e, inquestionavelmente, a melhor forma de você evitar a proliferação dessa doença, já é uma pandemia mundial, o confinamento. Evitar contato com as pessoas, evitar aglomeração. Inclusive hoje, na tarde de hoje, nós tomamos uma decisão na empresa e informamos todos os colaboradores da EAD Plus que nós vamos fazer home office. Então, a partir de amanhã, a maioria dos colaboradores estarão trabalhando em casa, até porque a EAD Plus é uma empresa extremamente tecnológica, então a gente já está preparado para isso. No dia a dia, a gente já trabalha com sistemas de software de reunião à distância, com todos os nossos arquivos estão na nuvem. Então, o funcionário nosso hoje consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Claro que no dia a dia a gente está no escritório, porque a comunicação ali, estando todo mundo junto, não dá para comparar. E a gente vai manter fisicamente só as atividades que são extremamente necessárias fisicamente, como a gravação de aulas, por exemplo, no nosso estúdio. Mas aí você vai ter o câmera, né, o produtor e o professor. A gente não vai ter ali toda a equipe, né, o que diminui o risco de contaminação. Isso, evitar aglomerações, né? Higienizar a mão. Se for para local aberto, se tiver muita gente, colocar máscara. Parece que o estado de São Paulo já proibiu qualquer evento aberto, né, com aglomerações, está proibido. A maioria das escolas já suspenderam as aulas. E eu vi que uma pessoa lá do Piauí, ela falou que lá também as aulas já estão suspensas, tá bom? Tem uma pessoa aqui da Alemanha, que está assistindo aqui, tá vendo? A Dani Magalhães está assistindo a gente da Alemanha, falou que lá já acabaram as máscaras. A Juliana, que está no Canadá também, ela falou que foi no mercado e já não tinha mais papel higiênico, cara. Então tá uma loucura no mundo inteiro. Aqui em São Paulo também, o pessoal já está com dificuldade. Já começou a faltar. Álcool em gel, máscara. No sábado à noite eu fui no mercado, já tinha algumas prateleiras faltando arroz, feijão, papel higiênico, não é brincadeira, né? Aqui no Canadá não estamos conseguindo comprar papel higiênico e alimentos não perecíveis. Então a galera já está estocando, né, alimento dentro de casa para ficar confinado, porque está todo mundo com medo, né? Quero mandar aqui, ao vivo,
Super beijo para Bia Gomes, que falou que está amando os conteúdos da ED Plus. O que a gente faz de coração. A Leila, em Minas Gerais as aulas também estão suspeitas, em Minas já está faltando álcool. Eu acho que é nível nacional, né? A questão do álcool em Nacional. gel e a máscara, né? Tá faltando. Eu fui na farmácia hoje, antes da live, e para você ter ideia, os balconistas e o farmacêutico me falou, e olha, uma grande rede que eu fui, tá? Já está faltando OTC, ou seja, os principais analgésicos já estão faltando, acabou. E que mais que ela falou que está me faltando? Absorvente. Então tem gente que está lá, já está comprando, estocando absorvente. Olha que impressionante, né? Começa uma corrida maluca das pessoas estocarem tudo em casa. Ah, e outra coisa, o farmacêutico nessa grande rede me falou que já acabaram os estoques de Tamiflu. Olha que absurdo, não tem nada a ver com o coronavírus e não tem nenhum efeito sobre o coronavírus e as Corona. pessoas estão estocando Tamiflu. Aí, se a gente tiver uma crise, uma endemia, É o tal da informação desencontrada, né? falta. Por isso da live hoje, quanto mais informação correta a gente disseminar, melhor. Perfeito. Não tem muito a ver com o cunho da live, né, hoje, mas a gente apoiar os pequenos empreendedores perto do nosso lar, né? Tem tudo a Padaria, ver. o mercado, a E farmácia, aí, evitar de ir nos grandes varejistas, né? Porque para um pequeno empreendedor ficar 15 é isso dias sem aí. a receita, ele pode ir à falência, cara. E a gente tem que apoiar, é o nosso É isso aí. povo. A gente tem que apoiar os pequenos empreendedores que estão perto do nosso lar, padaria, um mercadinho, um açougue, sei lá, pedir uma comida, porque a pessoa está batalhando ali, e como ela não tem uma grande estrutura, se ela fica 15 dias sem receita, o negócio dela pode ir à falência. Então, a gente como brasileiro, a gente tem que ajudar o nosso povo, né? Ajudar o O próximo, é a lei da semeadura, né? McDonald's não vai falir, o Carrefour não Não. vai falir, o Pão de Açúcar não vai falir, entendeu? A Starbucks não vai falir. Então, tome café, almoce ou jante ou compre coisas no pequeno empresário, no pequeno empreendedor, porque o número de falências de empresa é capaz de ser maior do que o número de mortes. Sem dúvida nenhuma, Perfeito. um grande impacto do coronavírus é a economia mundial. Sem dúvida nenhuma, a gente já viu aí o que está acontecendo com a queda da Bolsa de Valores, a subida do dólar e uma zona total aí na economia mundial. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né, Vinícius? Sem dúvida. E aproveitar que a gente está confinado e estudar, né? A internet É está isso à sua aí. disposição, buscar É isso aí. conhecimento, trocar informação. Isso que agrega. Você ajudar o Eu próximo, falo você nunca que perde. eu não sei se é sorte ou se é por conta do caminho que eu construí enquanto fundador e presidente da IED Plus. A gente vai ser menos afetado, porque nossos cursos, inclusive as nossas pós-graduações na área de radiologia, são 100% EAD, 100%. Então, todos os alunos que a gente tem, todos os estados brasileiros, inclusive alunos fora do país, eles vão continuar estudando normalmente. Aliás, vão estudar mais do que estudavam, né? Porque antes eles tinham que trabalhar, estudar e faziam as aulas da pós-graduação no horário livre. Agora eles estão com mais tempo, muitas pessoas vão estar com mais tempo, inclusive, para estudar. Então a gente vai sentir um pouco menos o impacto, né? Mas muitas empresas vão sofrer bastante. Ô, Gustavo, a Renata fez uma pergunta interessante aí na live, ó. Se eu atender um paciente com exame sorológico positivo para o coronavírus, como deve ser feita a desinfecção da sala? Logo após atender outro paciente ou é adotado como que é um procedimento de isolamento, tá? Dentro do ambiente hospitalar que eu acompanhei esses dias, qualquer contato do profissional com outro paciente, com um paciente, do profissional com um paciente, esse profissional tem que ir paramentado. Então, independente de qual é a função desse funcionário dentro do hospital, se ele vai ter o contato com o paciente, ele vai de máscara, um aventalzinho descartável e a luva de procedimento. Dentro da sala de raio-x, se porventura eu atenda um paciente que o exame sorológico deu positivo, qual que é a orientação? Aonde você encostou o paciente ou aonde o paciente encostou para fazer a desinfecção com soro fisiológico, não, desculpa, álcool Álcool. 70.
Então, a higienização da sala será feita com álcool 70. Então, eu não preciso isolar a área que eu atendi um paciente que deu positivo lá no exame sorológico para o corona, eu não vou precisar isolar essa sala. Eu atendi esse paciente, liberei ele, eu vou estar todo paramentado lá com os EPI certinho, com álcool 70 eu vou higienizar a sala e o problema está resolvido. A sala não precisa ficar isolada. Você quer complementar, Vinícius? Fica à vontade. Não, é isso mesmo. Você tem que ficar atento às regiões principais onde esse paciente teve contato, né? Então, na dúvida, quanto mais superfícies você higienizar com álcool 70, melhor. E outra coisa é tão importante o paciente contaminado usar máscara quanto você que não está. Tanto Perfeito. é que muitos profissionais estão dando essa orientação. Quem não está contaminado não precisa sair andando na rua com máscara. Porque senão, o que está acontecendo? Estão acabando as máscaras nas farmácias, nos locais, e as pessoas que estão contaminadas não têm para usar. Agora, quem está contaminado, esse sim, obrigatoriamente precisa utilizar máscara, né? Então, se entrar um paciente para fazer exame e que existe a informação de que ele está contaminado, ou não tem a informação, mas ele está gripado, tem que se tomar todos os cuidados, né? De proteção dele e sua. E sim, fazer a higienização depois nos principais locais ali da sala onde o paciente esteve. Ô Vinícius, eu não tenho essa informação correta, mas me veio em mente agora que eu vi o médico falando lá dentro do hospital que quando a gente usa essa máscara, eu não posso ficar com ela também o dia inteiro. Ele recomenda a cada 2 a 3 horas só. Trocar, perfeito. 2, 3, 4 horas no máximo. No máximo para trocar. Sim. Então é importante orientar isso. Então, às vezes, a pessoa compra a máscara e com medo de estar em falta, né, na farmácia, e aí fica com essa máscara o dia inteiro, aí não está prevenindo nada. Então, não. De 2 a 4 horas no máximo, a máscara tem que ser substituída por outra nova. Uhum. É isso aí. Ela perde a eficiência e ela pode começar a ser um depósito de vírus, por exemplo. Né? Isso. O Guilherme, ele fez um comentário aí pertinente a isso, né? Ele falou que no máximo 2 horas com a máscara, né? É o que eles estão passando lá no hospital onde que ele trabalha, então a cada 2 horas a máscara está sendo trocada. Obrigado, Guilherme, por compartilhar a informação, tá bom? A Renata confirmou aqui. Legal quando os nossos tripulantes aí que estão assistindo contribuem também. Perfeito. Perfeito. Então, eles confirmaram aí a questão do período. Bacana. Conselhos profissionais. Bom, tá faltando 5 minutos aqui para a gente terminar a nossa live, que 991 o Instagram derruba, o Instagram só permite 1 hora de live. Então, só fazendo algumas recapitulações, a gente vai procurar essa nota do Colégio Brasileiro de Radiologia, é isso, né? Isso, eu disponibilizo para você, Vinícius, e quem tiver interesse, é só entrar em contato que a gente disponibiliza a nota do Colégio Brasileiro de Radiologia para os profissionais da área da radiologia em relação ao coronavírus. Tá. Se o Instagram não permitir salvar a live, eu vou depois pedir para a minha equipe tentar salvar a live ou fazer a gravação da tela do celular para a gente disponibilizar no YouTube. E a última coisa, eu continuo deixando à sua disposição, professor, quando terminar a sua semana da anatomia, da nossa estrutura fica à sua disposição também, tá? Muito obrigado. Vou conversar com o pessoal que está participando. Eu esperava dessa semana da neuroanatomia para 100 pessoas, então já teve mais de 200 pessoas participando. Então, graças a Deus, o pessoal está respondendo de forma positiva. E aí a gente entra em contato para ver essa questão do certificado, então, para a galera. Eu queria agradecer imensamente, Vinícius, por você estar proporcionando isso para os alunos da Semana da Neuroanatomia. E aguardamos todo mundo no CONARAD, né? Qual que é a sua palestra no CONARAD? Perfeito. Qual é o seu assunto, professor? O CONARAD, para quem não sabe, é o maior congresso relacionado à área da radiologia online. Então, está indo para a 2ª edição. Eu vou dar uma aula sobre a evolução dos equipamentos de ressonância magnética, uma aula bem bacana, tem muita novidade aí rolando fora do Brasil, eu estou trazendo todas essas informações para vocês, tá bom? Então acompanhe a gente no CONARAD, lembrando que o CONARAD não é pago, é um congresso online,
100% gratuito. Já vou adiantar, tem certificado, tá bom? Vai ter certificado para todo mundo que participar do CONARAD. O Vinícius está fazendo um brilhante trabalho aí dentro da área da radiologia. Ele é de outra área, né? Ele é farmacêutico, mas ele abraçou todos os profissionais da área da radiologia e dá todo o apoio que a gente precisa. Então, Na eu queria verdade, eu me agradecer apaixonei pelo pela convite. radiologia. A IED Plus está nas áreas de medicina, nutrição, farmácia, medicina diagnóstica, análises clínicas, e o último segmento que nós entramos foi a radiologia, que cresceu vertiginosamente dentro da IED Plus. Hoje é uma das maiores áreas dentro da IED Plus. Para você ter ideia, a gente tem mais de 300 alunos de pós-graduação na área de radiologia, nas duas pós-graduações que a gente tem. Quero agradecer a Simone, que é a nossa coordenadora acadêmica, que está na live aqui. Ela, inclusive, marcou aqui o site, conarad.com.br, e que esse ano a gente está com a expectativa do número monstro de quase 15 mil profissionais aí da área da radiologia cadastrados para o Conarad. E eu quero, em primeira mão, vai sair amanhã o release, através da nossa assessoria de imprensa, mas eu vou contar aqui em primeira mão. O professor Rodrigo e quem está assistindo são as primeiras pessoas que vão saber. Nós amanhã soltaremos um release ao mercado, porque foi confirmado oficialmente o patrocínio da Bracco, a empresa multinacional italiana, ao Conarad. Tamanho o que está tomando o Conarad no mercado brasileiro, né? Na sua segunda edição, nós tivemos o General Manager Brasil, que foi diretor da América Latina, já confirmou conosco o patrocínio da Bracco ao Conarad. Bacana, parabéns, Vinícius. E nessa época, né, de coronavírus, o Conarad caiu como uma luva, né? A gente vai conseguir reunir aproximadamente 15 mil pessoas e todo mundo online, conectado, trocando informação e compartilhando conhecimento. Vai ser fantástico. É isso aí. Amanhã então, tá entra no ar amanhã entra no ar a minha segunda aula da Semana da Qual que é o Neuroanatomia. Então, a partir endereço? Qual que é? Quem quiser, qual é o endereço que o senhor não falou? O link está na bio do Universo da Radiologia. É só clicar, fazer o cadastro do e-mail que eu te envio o link e você vai assistir a aula. A aula fica liberada, tá? Por uma semana. Então a pessoa não precisa exatamente assistir a aula às 10 horas da manhã. É o horário que eu libero essa aula, tá? Então amanhã é a nossa segunda aula e sexta-feira será a nossa terceira aula. Queria agradecer, né, mais uma vez, a todo mundo que está participando na Semana da Neuroanatomia e principalmente você, Vinícius, pelo espaço e pela confiança, né, de sempre estar me convidando para compartilhar um pouquinho de conhecimento com essa galera aí da radiologia. Imagina, eu que agradeço, e como vocês estão cansados já de ouvir, a lei da reciprocidade é implacável, né? Perfeito. É só uma troca, porque o universo sempre nos devolve em dobro. Então vamos praticar a gratidão e a bondade, porque as pessoas vão te devolver e o universo também. Então, Gi, Cris Barros, que está perguntando, e a todos que estão assistindo, olha, você vai clicar lá no Instagram do professor, que é o Universo Radiologia, e lá no link da bio, lá em cima, onde ele tem a descrição, vai ter um link, você clica lá e é através dali que você consegue fazer a sua inscrição. Tá? Combinado. Então tá bom, gente. Pessoal, Radio Lovers, uma boa semana aí para todo mundo e prevenção, álcool gel e lavem a mão com água e sabão, porque a gente está falando tanto de álcool gel, mas a gente está esquecendo que o básico é água e sabão. Se tiver álcool gel, tudo bem. Se não tiver, está em falta, água e sabão. Perfeito, Vinícius. Obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço a todos e sucesso, e espero ter contribuído aí com alguma informação aí que agregue, né, valor aí para quem participou da live, tá bom? Contribuiu e muito, viu? superou minhas expectativas e eu tenho certeza que do pessoal também. Fui, gente. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.